Bom pessoal, agora nós vamos para mais um capítulo dessas 10 dicas para manter bem o seu pasto, né? Para manejar bem o seu pasto. A nossa dica de número 5 é a relação caule-folha, que nós vamos dividir ela em duas dicas. Nós vamos fazer a dica 5 para falar mais sobre a folha e a dica 6 para falar um pouco mais sobre o caule. Então, pessoal, quando eu falo de folha, eu quero dizer que independente da gente estar em estação de águas ou em estação de seca, nós temos que priorizar a quantidade de folhas que a gente tem e a proporção dessas folhas em relação a talos. Quanto mais a gente prioriza esse direcionamento para manejo e permanência de folhas no pasto, mais a gente está se preocupando com a quantidade de nutrientes que o animal vai ingerir. Então a gente percebe que a partir do momento que eu tenho bastante folha e que essas folhas estão numa altura mais próxima, dentro daquela altura que a gente comentou sobre a altura de entrada e a altura de saída, o volume de folhas sendo maior, o animal ele consegue captar essas folhas com poucos bocados. Isso faz com que ele ingira uma quantidade maior, ou seja, capim fechado, igual a gente pode ver dessa foto aqui em cima, tem bastante capim, o animal não vai ter dificuldade de capturar isso daqui. A partir do momento que começa a desenvolver muito talo, essa dinâmica de bocado muda um pouco e também de digestibilidade. Mas olha aqui, na época da seca, gente, não muda muita coisa. A gente tem bastante disponibilidade de folha também. O capim está bem disponível para os animais e se os animais entrarem aqui, por mais que o capim está mais seco um pouco, a gente entra com uma suplementação de um proteico e a gente consegue ultrapassar qualquer dificuldade que a gente tenha em termos de digestibilidade e ganho de peso. Então, a gente sempre lembrar que, independente da folha ser verde ou amarelada, a gente tem alta concentração de nutrientes. Percebe aqui nos dois, ó, nas folhas verdes, alta concentração de nutriente. Nas folhas amareladas, alta concentração de nutriente. Ou seja, quando a gente direciona o assunto para o lado de folhas ou caules, a gente está falando de concentração de nutriente. A folha ela chega a ter 3 vezes mais concentração de nutrientes do que o caule. Isso é muito importante, é muito melhor eu ter uma folha amarelada do que um pasto repleto de talo seco. Aqueles pastos que fica muito alto e que tem uma proporção de 80% de talo para 20% de folha, certo? Agora, o que muda da folha verde para a folha amarelada é a digestibilidade. O capim ele forma uma estrutura de lignina a mais que impede que os micro-organismos ruminais acessem com mais facilidade esses nutrientes. O que a gente pode fazer em relação a isso? Aumentar a quantidade de suplemento no coxo, aumentar a ingestão de suplemento, intensificar. Dessa forma, com a ação de farelos e a ação de nitrogênio não proteico, no caso da ureia, a gente consegue fazer com que esses micro-organismos se fortaleçam e tenham uma ação muito mais precisa em cima dessas folhas e de maior eficiência. Ajuda muito na digestibilidade no período da seca, mas potencializa muito mais o ganho de peso se eu usar essas estratégias no período das águas nas folhas verdes. Porque se os micro-organismos eficientes já fazem um serviço bom na época da seca, imagina o tanto que micro-organismo eficiente vai trabalhar bem na época das águas, onde eu tenho uma alta digestibilidade. Vai potencializar mais ainda essa digestibilidade, a taxa de passagem do animal aumenta, que é o tempo que a comida fica no trato digestório dele, e esse animal tem um aproveitamento muito melhor desse alimento, o alimento base dele que nós estamos falando aí, do capim, né, do volumoso. É isso aí, pessoal, e eu aguardo vocês na próxima dica.